Nossas Histórias conta hoje a história de Alexandre Guerra. Ele é o diretor financeiro administrativo da centenária cooperativa Santa Clara de Carlos Barbosa, presidente também do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Rio Grande do Sul. Nesta área, como em outras, dois fatos marcaram as últimas semanas. A abertura do setor lácteo às exportações à China e o acordo Mercosul-União Europeia. Alexandre, isso mexe com muitos setores, e em particular o setor lácteo também, começando pela China. Pois é, então nós tivemos esses dois fatos nesse último mês aqui, como o Bento falou, o acordo Mercosul-União Europeia e a China. A China é um mercado estratégico para o Brasil, para nós do Rio Grande do Sul e para o Brasil, por ser um mercado em grande potencial. São 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e nós sempre falávamos que nós tínhamos que ter um país que pudesse dar a condição de nós, Brasil, poder exportar o excedente da nossa produção em determinados momentos do ano, até porque nós temos uma produção que nós temos dois momentos que dá para dizer aqui no Rio Grande do Sul especificamente, o mês de março e o mês de abril, os meses mais baixos de produção, e os meses de setembro, agosto e setembro, os mais altos de produção. E no pico da produção, por ter mais oferta do que a demanda, tende os preços se achatarem. E quanto abre um mercado igual ao mercado chinês, que é um mercado que é um gigante, que é um mercado em potencial, isso nos proporciona a condição de nós estarmos exportando e até para nós podermos estar tirando o excedente da produção que nós temos nesses períodos principalmente, o qual acaba criando dificuldades para o nosso setor na questão de preços, até porque tende os preços nesse período de maior produção caírem, que consequentemente baixa o preço produtor e leva as nossas indústrias e os nossos produtores a trabalhar no negativo. E o mercado chinês, ele vem como um alento, ele vem como um gigante, ele é altamente estratégico para nós da produção brasileira. E a nossa indústria estaria preparada para exportar? Bem, na nossa inclusive credenciada já, né? Nós temos hoje 24 plantas no Brasil habilitadas para exportação. Do Rio Grande do Sul são 6 plantas, né? São 6 indústrias, que para nós é muito importante isso, né? Nós temos todo um trabalho de casa feito, essas empresas habilitadas fazem com que se tenha condição da sequência de nós podermos fazer as negociações agora direto com o mercado chinês. Obviamente que nós somos bastante distantes, tem um custo muito grande de logística. Nós temos que estar trabalhando a questão da competitividade, que diz respeito à produção no campo, à produção em escala nas indústrias, condições de políticas de governo também, para que se possa ter a condição de ter uma melhor competitividade na questão tributária, na questão de infraestrutura, estradas, energias de qualidade. Mas assim, nós estamos fazendo todo o processo para que a gente possa conquistar aos poucos uma melhor competitividade para poder entrar num mercado gigante igual a este, conquistar, ter credibilidade e ter continuidade. Então, passa a ser essa nossa missão. Em matéria de exportação de leite, seria leite em pó, não é? Leite em pó e queijo, né? Então, ela se abre para leite em pó, queijo e alguns outros derivados, que pode ser leite condensado, que pode ser manteiga também. Mas hoje, o Rio Grande do Sul, para ter uma ideia, 40% da nossa produção, um pouco mais, é leite em pó, né? Outros 40% é leite longa-vida, que nós produzimos aqui no estado do Rio Grande do Sul, e os outros 20% é queijo. Então, se abre a condição no mercado chinês para leite em pó e também para queijo, além de manteiga e doce de leite e leite condensado também. Obviamente, haveria que buscar um equilíbrio de preços, né? Porque o que se pretende aqui é conseguir preço justo para o produtor, para que ele não trabalhe negativamente, né? Embora também cuidado para que esse preço não ultrapasse a capacidade do consumidor, né? Certo, por isso que a gente está inserido numa economia globalizada. Nós, em nossa balança comercial, ainda como país, somos um país importador ainda de lácteos. Nós exportamos e importamos, mas mais nós importamos do que exportamos. Por que ainda nós somos um país importador? Porque ainda falta para nós trabalharmos e termos a condição de sermos mais competitivos. A partir do momento que nós conseguirmos ter essa condição de concorrer de igual para igual com outros países que já são players exportadores, isso vai fazer com que a gente também possa conquistar mais mercado e mercado externo. E aí que entra esse gigante
que é o mercado chinês, que abre essas portas para nós, que é um convênio que muito se queria, que aí está de parabéns a própria ministra Tereza Cristina por ter conseguido fazer com que se pudesse assinar esta nova parceria, para que se possa poder, então, pelo menos no primeiro momento, colocar nossos excedentes, no segundo momento, nos consolidarmos como um fornecedor em potencial, que podemos começar com leite e com leite loinho, leite em pó, e com queijo, que são dois produtos que reduzem o volume pela logística, né? Já do lado do outro fato importante, que seja o acordo do Mercosul e União Europeia, aí surgem, de repente, alguns problemas. Com o Mercosul, nós já temos uma certa convivência, ou seja, eles exportam e importam alguma coisa nós do Brasil, é isso, né? Já Sim. com a União Europeia, o problema pode ser maior, né? Ou já está previsto que se entre de uma forma gradativa com cotas? Até para que todos entendam, quando a gente fala no acordo do Mercosul é quando eu posso importar ou exportar sem a taxa de importação. Isso. Então, por exemplo, aquele produto que vem até hoje da União Europeia tem que pagar 28% de taxa de importação. O produto que vem da Argentina e do Uruguai, que entra aqui, entra sem essa taxa de importação, porque o acordo que existe no Mercosul, que é o livre acesso de produtos, no caso específico, no nosso caso, dos lácteos, entre nós, países do Mercosul. Com o acordo que agora teve com a União Europeia, vai permitir entrar produtos também da União Europeia para o Mercosul, também sem a taxa de importação. O que teve, que a ministra já conseguiu colocar, que quando começar esse acordo a entrar em vigor, que tem que fazer todos os trâmites legais, porque agora os países da União Europeia têm que concordar, os países do Mercosul têm que concordar, eles têm que ter toda uma tratativa, mas já existe uma cota definida que seria 30 mil toneladas de queijo da União Europeia para cá, mais 10 mil toneladas de leite em pó e mais 5 mil toneladas de fórmulas infantis, que também é leite em pó. Claro que, como a União Europeia ela historicamente subsidia seus produtores, Sim. então já concorre conosco com armas diferentes. Por isso que o setor também ele reclamou, ele falou que isso para nós é um problema. Já tinha a situação vindo do Mercosul para cá, agora vem mais da União Europeia. Então nós entendemos que teria que existir uma medida compensatória para que se possa também concorrer de igual para igual, até porque a Europa trabalha de forma subsidiada. Isso é importante a gente ter em conta, né? Porque às vezes a gente acha que, não, lá funciona automaticamente, quer dizer, sem interferência nenhuma, né? O mundo inteiro, ele cria benefícios para os setores de alimentos, até porque é a base da economia, claro, e é o sustento da população. E a agricultura, ela trabalha desse modo. Só que a União Europeia sempre trabalhou por cotas, que até 4 anos atrás eles tinham cotas para produzir. Cada país tinha uma cota e tinha uma cota geral como a União Europeia. Hoje não existem mais essas cotas. Há 4 anos atrás parou de ter cotas. Então eles podem produzir quanto eles conseguirem e conseguirem fazer exportação. Agora, a partir do momento que eles abrem seu mercado para nós, né, onde nós temos a condição de estar comprando dele e entra com esses subsídios, e outra, eles têm uma produção de mais de 157 bilhões de litros da União Europeia. O Brasil tem uma produção de 35 bilhões, 157 bilhões de litros ano. Se eles crescer 3%, dá igual à produção total do Rio Grande do Sul. Então vejam que eles são, muita coisa, eles são um potencial muito grande. Então, para nós entendemos que tem que ter políticas compensatórias para nos fazer concorrer de igual para igual com esses que vai ter que ser construído de forma gradativa. Então, o primeiro passo, quando entra produtos que vêm com condições diferentes que as nossas, achata o nosso preço no mercado. Não só pelo volume que vem, mas pelos preços que entram. Isso nos preocupa, até porque nós já temos a concorrência do Mercosul, até porque nós vemos passando por um setor de dificuldades. Só o Rio Grande do Sul tem 65 mil famílias que vivem da atividade do leite. É muitas pessoas ligadas às nossas indústrias, tem muito mais que produz, mas ligadas às nossas indústrias. Aqui no estado do Rio Grande do Sul são 65 mil famílias. Então veja da importância não só econômica e social de manter essas famílias na atividade. Agora tem um lado positivo, nós vamos poder comer queijo francês. Aí eu faço uma pergunta, nossos queijos são muito diferentes ou eles têm maior variedade de queijos? A tradição deles e a variedade que uma França tem, que se tu fala que na França, se tu quiser provar o mesmo tipo de queijo, eles têm tantos tipos, que se todo dia ele provar um tipo, tu vai voltar a provar aquele mesmo um ano depois. Então vejam, isso tem uma tradição muito maior, né? Tem uma tradição muito maior. Agora, o que nós produzimos aqui no Brasil, em termos de queijos, mais nessa linha nobre, eu vou falar assim,
nós temos uma capacidade produtiva em qualidade igual à europeia. Está falando quem tem moral, ou seja, a Cooperativa Santa Clara faz um dos melhores queijos do Brasil, não é? Certamente. A Santa Clara também produz queijo e ela tem toda a sua história construída em cima dos queijos também. Claro. E o que se faz, e a construção e a nossa marca é reconhecida em cima da diversificação dos produtos que nós produzimos, que são ligados aos queijos, dos mais diversos itens e tipos que nós produzimos, que concordam igual para igual, da Santa Clara, como outras indústrias também produzem, de igual para igual com os produtos feitos na União Europeia. Bom, fora desses dois fatos importantes que nós tentamos analisar, a abertura da China para as exportações e o acordo Mercosul-União Europeia, qual seria um outro aspecto que poderia se analisar, que é importante na análise do setor de leite aqui no Rio Grande do Sul? Nós temos agora, nesse ano também, que entrou agora faz um mês atrás, as novas instruções normativas que determinam como tem que ser a produção de leite no campo e industrialização junto na indústria. E esse ano aqui, ela determinou também uma redução, quer dizer, ela mantém as contagens bacterianas no leite, determinando um número, que não pode passar de 300 mil em média geométrica. Se o nosso produtor, em média geométrica de 3 meses, passadas 300 mil, a indústria é obrigada a interromper a coleta do leite desse produtor até ele atingir o padrão que se precisa. E a indústria também tem que reduzir para receber o leite, ele não pode ser mais a 10 graus, a partir de então passou a ser 7 graus. Então o leite que chega da propriedade na indústria que era 10 graus, agora é 7. Então nós temos esses dois fatores que eles contribuem para melhorar a qualidade do leite, que nos proporcionam ter mais competitividade, porque quando eu melhoro a qualidade, eu posso dar mais dias úteis na prateleira e lá pelas tantas também eu consigo fazer ele com uma conversão melhor. Por exemplo, para nós fazer 1 quilo de queijo, eu preciso de 10 litros de leite. Se eu tenho uma qualidade superior, se eu tenho sólidos maiores dentro do leite, às vezes eu fazer com 10 litros, eu posso fazer com 9,8, 9,7. Eu melhoro a minha conversão. Na escala isso é bastante. Na escala isso é bastante, consequentemente melhora na minha competitividade. Por exemplo, se eu consigo também fazer um produto e às vezes eu dar 30 dias de validade, nessa melhora da qualidade, eu consigo dar 35 dias de validade, ele dura mais tempo na prateleira. Ele durando mais tempo na prateleira, é mais tempo que ele está no ponto de venda e ele consegue rentabilizar, ele consegue ter mais tempo de vida e, consequentemente, isso volta em margem para a indústria que volta para o produtor também. Alexandre, nós estamos no fim do primeiro bloco. Nós estamos conversando com o Alexandre Guerra, diretor financeiro administrativo da cooperativa Santa Clara de Carlos Barbosa. Na volta, vou fazer um intervalo e na volta nós vamos conversar um pouco, contar um pouco da tua história pessoal. Eu sei que faz alguns anos que você está na cooperativa e passaste por vários setores, mas isso vamos falar depois. Um intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com Alexandre Guerra. Ele é o diretor financeiro administrativo da centenária cooperativa Santa Clara de Carlos Barbosa, presidente também do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Rio Grande do Sul. Agora nós vamos contar um pouco da história do Alexandre. Vamos lá. Por favor, as fotos. Quantos anos trabalhaste na cooperativa? Está trabalhando na cooperativa? Eu estou trabalhando na Santa Clara já há 39 anos. Aqui a gente pode visualizar na foto aqui a cooperativa onde começou o trabalho da Santa Clara. Hoje nós estamos transformando esse espaço que é de laticínio num museu, onde nós vamos contar toda a história da Santa Clara, desses 107 anos de história da Santa Clara. Aqui a Santa Clara ela teve a fusão de 2 cooperativas no ano de 75. Aqui é quando estávamos construindo o moinho, que hoje nós não temos mais moinho, e se transformamos tudo em prédio administrativo, onde em 75 fez a fusão da Laticínios com o moinho, para surgir a cooperativa Santa Clara. Temos uma foto aqui lá no início das nossas atividades, onde aqui estão passando por um processo de produção de queijo, de uma forma bastante artesanal, da modo como era feito na época. Santa Clara começou fazendo uma única forma de queijo na sua primeira produção e hoje faz mais de 600 toneladas de queijo por mês. Quantas variedades? São mais de 100 itens que nós temos no setor de laticínios entre queijos e leite. Esta foto aqui, para ter uma ideia, é a foto do leite pasteurizado, onde há anos atrás, antes que tivesse o leite longa-vida, 80% da nossa produção toda era para leite pasteurizado.
e onde era o leite chamado barriga mole, que era o nosso saquinho plástico, né? Então aqui era uma máquina onde era feito o leite pasteurizado. O leite pasteurizado, para quem entende, ele vai a 75 graus de calor e depois ele resfria e é embalado na hora e vai para casa do consumidor, que tem uma vida de 7, 8 a 10 dias, né? Aqui nós vamos visualizar uma foto onde a gente começou a fazer a indústria dos queijos. Então nós saímos daquela primeira foto, que era a nossa primeira indústria, para vir para uma indústria já onde podia fazer todos os queijos. Aqui foi no ano de... Já outra instalação, claro. Outra instalação. Foi a segunda parte nossa, né? Aqui volta-se de uma foto lá onde nós tínhamos ainda, no início, que eram as tinas de madeira. Então os queijos eram feitos dentro de tinas de madeira. Hoje tudo são tinas, tanques de inox, aqui de madeira, onde estava na mão do queijeiro. Muito era o queijeiro colocando a sua mão na massa para sentir o grão, para sentir o ponto, para poder parar o processo de mistura, para poder fazer de fato a coalhada e transformar em queijo. Onde tudo também de forma, lá no início, de forma artesanal, era feito todo o embalamento do queijo. O queijo ficava armazenado e ficava maturando em prateleiras de madeira, né? Que era um processo muito tradicional. Aqui nós podemos visualizar uma foto onde era depois o moinho, propriamente dito. Chamava-se Cooperativa Agrícola Carlos Barbosa? Eram duas cooperativas. A Cooperativa Agrícola Carlos Barbosa, que se uniu com a Cooperativa de Laticínio Santa Clara e firmou então a tal da Cooperativa União Colonial Mista Carlos Barbosa, que no ano seguinte aí se transformou em Cooperativa Santa Clara, para poder ficar muito mais fácil. Então era a Cooperativa do Trigo e a do Leite. Aqui está a foto da Cooperativa do Leite, que era a primeira, né? Onde nós temos uma casa antiga na frente, temos uma indústria naquele prédio maior e uma tal de forragem naquele prédio que fica de frente para nós, né? Aqui já começou a estar diversificando, aqui então é da minha família, eu, a minha esposa Marilisa, o meu filho Augusto e a minha filha Heloísa. Então esta é a minha família, né? Onde a gente pode estar aqui demonstrando que nesses 39 anos que eu estou aqui na Santa Clara, há mais de 20 anos já sou diretor da cooperativa, comecei nas bases, trabalhando desde empacotador lá no armazém, depois virei auxiliar de escritório, fui office boy da empresa, fui um gerente financeiro, assessor financeiro, até ser diretor administrativo financeiro da Cooperativa Santa Clara. Olha o tamanho da cooperativa agora, hein? Este aqui é o prédio onde nós temos a administração, nós temos aqui o nosso supermercado, aqui temos uma loja agrícola também, é a sede da nossa cooperativa, né? Então fomos evoluindo, hoje nós temos 27 lojas entre agropecuária e supermercados, temos 3 indústrias, que é a indústria de laticínios, 3 indústrias de laticínios em Carlos Barbosa, em Casca e em Getúlio Vargas. Esta aqui é a foto da nossa nova indústria, que inauguramos agora no dia 12, uma indústria no município de Casca, onde investimos lá 130 milhões de reais. Né? Agora, no dia 12 deste mês de julho, foi inaugurada essa indústria. São 3 grandes indústrias? 3 indústrias. Carlos Barbosa, Getúlio Vargas, que é dos queijos, também uma queijo mussarela, e em Casca para leites longa-vida. Cada um é especializado em um setor? Não? Ou tem alguma Casca que faz fica tudo? focado nos leites longa-vida, Getúlio fica focado no queijo mussarela, e Carlos Barbosa fica focado nos derivados das linhas mais nobres de queijo, como um queijo que agora tenho aqui, que estou segurando na mão nessa foto, que é um queijo colonial, que está na minha mão, né? Então a Santa Clara, ela diversificou muito, né, nesses queijos. A gente tem desde os mais nobres, que é um queijo vaquino romano, um montanhês, um fontina, aí vem toda a parte do sansuê, do cobocó, tem a parte dos queijos frescais, que é Minas Frescal, que é o ricota, tem a parte dos leites, que é leites desde longa vida integral, desnatado e semi-desnatado, tem a parte dos leites pasteurizados, integral, desnatado, temos toda a outra parte dos fermentados e a parte dos processados. Que fermentados seriam iogurtes? Iogurtes. Uhum. E a parte dos processados, que eu entro na parte de requeijão, do tempero X, de um fundi, quer dizer, uma linha bastante grande, onde a gente possa fazer com que a nossa marca tenha uma presença forte de venda, pela tradição dos queijos e pelo número de itens que nós oferecemos, né? Então, a Santa Clara trabalha muito forte no Rio Grande do Sul, mas comercializa praticamente em todo o país, né? Rio Grande do Sul, depois vem para São Paulo, na ordem, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, e vai espalhando, né? Aliás, nós exportamos muito leite para os outros estados, é isso, né? O Rio Grande do Sul, ele consome assim, 40% fica dentro do estado e 60% tem que sair para outros estados. E a Santa Clara, ela procura ficar com a mão inversa, 60% dentro do estado e 40% para fora. Pela tradição que ela tem dentro do estado do Rio Grande do Sul, ela foca mais a sua venda aqui. Ela tem a marca dela reconhecida em todas as pesquisas que tem dentro do estado do Rio Grande do Sul, em marcas de quem decide,
é a 14ª vez consecutiva que nós somos a marca mais lembrada e preferida quando se fala em queijo. Isso tudo é pela tradição e os pioneirismos que Santa Clara teve. Pioneirismos desde nós nós somos os primeiros em pagar o leite pela qualidade do Estado do Rio Grande do Sul. Nós somos os primeiros a obter o certificado do sistema ISO 9000 como indústria, como cooperativa. Nós somos os primeiros em ter todo o leite ele coletado de forma a granel, não mais naquele processo dos taros. Nós somos a primeira cooperativa a lançar um queijo com micro-organismos probióticos no país, então que contribuem para regular a flora intestinal. Então todos esses pioneirismos foram dando um destaque para Santa Clara, porque quando ela produz preocupada em fazer um produto diferenciado para o consumidor, não só para a sua alimentação, mas para o seu bem-estar, para o seu dia a dia. E aí que vem os produtos funcionais, o zero lactose, os com redução de sódio, ou com os micro-organismos probióticos. Quer dizer, essa parte inovadora da Santa Clara também fez com que ela tivesse a sua marca reconhecida e que possa agregar um pouquinho mais de valor para poder repassar ao nosso associado produtor, pois nós somos uma cooperativa, né? Curiosamente, né, isso é uma coisa moderna. Você descobrir que uns têm, digamos, não podem consumir a lactose do leite, né? Existia uma necessidade das indústrias estarem lançando os produtos zero lactose, porque as pessoas que eram intolerantes à lactose estavam produzindo um suco, consumindo lá um suco de soja. E que a partir do momento que nós produzimos os produtos zero lactose, que é um leite, né, que é um queijo, que é um creme, que é um requeijão, nós diversificamos e criamos todas essas linhas aí para atender esse nicho de mercado que é intolerante à lactose. Então a gente faz o processo de destruir essa lactose no leite para que não faça nenhum efeito negativo para quem tem a intolerância à lactose. Digamos assim, não cria problemas de ser menos nutritivo do que o outro leite? Não. A única coisa que tu faz no processo é pegar a lactose do leite, tu destrói ela para que não faça um efeito negativo para quem é intolerante. Agora, se eu consumir aquele produto que é para intolerante à lactose, não vai fazer nenhum efeito negativo nenhum para mim, sem nenhum tipo de problema. Se nós pegar um queijo maturado, por exemplo, de que ele está aí maturando, por exemplo, um queijo parmesão que matura há 6 meses, ao natural, o processo de maturação destrói a lactose. Então, essa pessoa que tem intolerância, se ela consumir um queijo maturado, já ele não tem problema da lactose, porque é um processo natural que destrói com a lactose, né? Uhum. Então, assim, os processos de inovação sempre fazem parte da história da Santa Clara. Para quê? Para que você possa criar um diferencial competitivo e possa atender os mais diversos nichos de mercado. E através dos queijos que fomos construindo toda a nossa história. Veja um dado interessante, nós começamos, a primeira forma de queijo que a Santa Clara produziu, a primeira produção foi uma única forma de queijo, lá em 1912. Hoje são mais de 600 toneladas de queijo que nós produzimos mensalmente, nos mais diversos tipos e linhas que você possa imaginar. Para quê? Para nos diversificar, atender todos os gostos, para poder fazer frente a esses mercados globalizados, para nós mostrarmos que aquilo que a gente produz, ele produz com qualidade aos níveis de produção europeia. Afinal, mais 100 anos de história, há um século produzindo, nós temos que ter essa certeza de estar fazendo esses produtos que pudessem criar esses diferenciais e pudessem mostrar a força da marca Santa Clara. É desse jeito que nós estamos construindo a nossa história, de degrau em degrau, respeitando essas mais de 5.500 famílias de associados, os mais de 2.100 funcionários que nós temos, os mais de 65 negócios que a Santa Clara tem no seu guarda-chuva, tudo respeitando o nosso associado produtor de leite e o nosso consumidor. Para quê? Para que se possa ter continuidade, consolidado e crescente. Ô Alexandre, você tem uma coisa que surgiu relativamente recente, eu até sou muito fã desse leite, ele é em garrafa, é um leite diferente do que este está mais conhecido, que é o leite longa-vida, né, em caixinha. Qual a diferença desses dois leites, né? Esse é um leite pasteurizado, né, que a gente chamou do leite fresco, né, que ele estava uma vez e ainda tem hoje no saco plástico e também na garrafa, onde é um leite do dia, envasado no dia. Esse leite ele vai a uma temperatura de 45 graus e resfria ele na sequência. E quando eu resfrio ele na sequência, eu faço com que ele seja um leite pasteurizado e ele vai na casa do consumidor. O leite longa-vida ele passa por um processo de pasteurização e na sequência depois ele passa por um processo de esterilização. Então, enquanto que eu pasteurizo esse a 36 graus, não 45, a 36 graus de calor, quando eu esquento ele a 36 e resfrio, fiz o processo de pasteurização. Esse aqui eu vou 142 graus de calor,
por 4 ou 5 segundos, eu faço um processo de esterilização. Então, por isso que esse tem uma vida de uns 4 meses e esse aqui tem uma vida de uma semana a 10 dias. Pois é, mas isso também mudou, que antigamente o leite não durava tanto tempo assim, era 1 ou 2 dias ou 3, só do tempo do apenas leite saquinho, né? É que assim, no passado, existia uma dificuldade toda de logística. E o leite no passado, ele era ordenhado do animal, ele ficava num tarro para o caminhão passar na beira da estrada, recolher aquele leite e chegar na indústria. Hoje, todo o leite da Santa Clara, 100% dele, a ordenha é feita através de ordenhadeiras canalizadas, ou a ordenha a balde, que a gente chama, e todo o leite vai em resfriadores de expansão direta, que são resfriadores de um tanque térmico, um tanque de inox, que lá ele resfria. E todos os caminhões são térmicos. Então ele vai lá, conecta o caminhão naquele tanque, suga através de bomba, vai no caminhão térmico que transfere para a indústria, que através de outras bombas também descarrega isso. Faz todas as análises necessárias lá na propriedade, antes de descarregar na indústria, vem ele resfriado da propriedade e ele vem com um controle maior de qualidade que todos os processos que se melhorou em termos de qualidade. Até porque a Santa Clara foi pioneira em pagar o leite por qualidade também. Então isso fez com que o produtor se motivasse a produzir um leite de qualidade superior. Leite produzido de qualidade superior na propriedade, com toda a logística segura e todo o teste de laboratório que a gente tem, garante que possa ter um leite que possa ter uma qualidade até 9 dias, maior. Né? Esse produto aqui ele passa de uma semana. Esse aqui tem 9 dias de validade, sendo um produto fresco, um produto do Como dia. se fosse ordenhado ontem, né? Como da ordenha do dia tu está consumindo ele. Então, assim, essa é a validade que a gente dá, que pode ser dado 10 dias também, pode, né? Mas a gente dá 9 dias de validade por ser um leite. E tem o controle com a data em cima, né? Sim, ele vem com ele todo ele controlado pela data de fabricação, data de validade, mas a gente fala muito dos processos da garantia da rastreabilidade e da garantia do processo produtivo. Leite na casa do produtor, chegou o nosso transportador lá, ele vai fazer o primeiro teste. Se passou, carrega. Tem que estar na temperatura de 4 graus, tem que estar na qualidade que se precisa, que preconiza o Ministério da Agricultura e dos planos de qualidade que nós temos. Então, fez o primeiro teste lá, o produtor faz lá com o transportador, passou, vem para a indústria. A indústria faz uma bateria de testes, que ele tem que estar dentro dos padrões legais do Ministério da Agricultura e dos padrões que nós também exigimos com uma rigidez um pouco maior, para ter um produto de qualidade superior, que o consumidor perceba a diferença desse produto. Como, da mesma forma, o leite UHT também, e que é o leite a longa vida que a gente fala, que ele tem todo um controle para chegar na casa do nosso consumidor e poder ter a garantia de viver 4 meses sem colocar esse produto no frio. Alexandre, nós terminamos o segundo bloco e na volta nós vamos ainda continuar falando sobre leite, sobre, quem sabe, um pouco mais focado na produção primária, porque este é o grande desafio, né? Deve ter sido o grande desafio, até porque também me criei para fora e realmente há muitos anos atrás, e realmente a situação hoje mudou completamente. Nós vamos fazer um intervalo e na volta voltamos ao mesmo assunto. Não saia daí. Nós estamos conversando com Alexandre Guerra. Ele é o diretor financeiro administrativo da centenária cooperativa Santa Clara de Carlos Barbosa, presidente também do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Rio Grande do Sul. Alexandre, a ordenha hoje é bastante diferente do que, digamos, há 60 anos atrás. É verdade. Eu estou falando de mim. Até porque a Santa Clara tem mais de 100. Sim, sim. Não, brincadeira. Mas assim, tudo na vida tem evolução. Claro. E a competitividade e a concorrência, ela nos exige cada vez mais nós implantarmos novas tecnologias em tudo que é processo. Dentro da indústria, onde nós temos tudo automatizados e precisa botar escala para garantir a qualidade do que se faz, e também na atividade junto ao produtor rural. Antigamente, tu ordenhava à mão, Sim. né? E através de um balde, botava num tarro e o caminhão pegava e levava para a indústria, né? Que era até na época... Sem resfriar. Sem resfriar. Como vinha, né? Como vinha. E no início lá da Santa Clara, era transportado o leite em taros preso nos buricos, nos cavalos. Então, olha quanto é que a coisa ela foi se evoluindo. E no passar, foi se eliminando os taros e foi se colocando tudo ordenhadeiras. Máquinas que ordenham, né, e canalizadas, que vão no resfriador, o resfriador vai no caminhão térmico e assim vai para a indústria.
Hoje nós já temos produtores e também foi o primeiro produtor no estado do Rio Grande do Sul a fazer ordenha através de robôs. Aonde isso? Lá nós temos no município de Paraí, que foi o primeiro, nós temos no município de Carlos Barbosa, em Paraí da propriedade do Pedro Nólio, em Carlos Barbosa na propriedade do Abílio de Nicole, são robôs. Como é que funciona esse robô para que o nosso público possa entender? Os animais têm uma coleira que tem um chipzinho. Este robô, que é um retângulo onde o animal entra, o robô lê através daquele chip lá a última vez que ele foi ordenhado. Se passou de 4 horas, o robô já larga o volume de ração conforme ele precisa pela produção que ele teve, e vem um braço mecânico que faz a higiene nos tetos do animal e através de laser ele mede para colocar as teteiras. Aí ele faz a ordenha sem a colocação, sem a interferência do homem. O animal vai para este robô no momento que ele entender que é interessante para ele. Então ele tem todo o conforto animal. Normalmente ele está à vontade. Ele está solto, ele está lá Não dentro. está em estábulo. Ele fica num ambiente semi-confinado, ou num ambiente confinado, vamos falar assim, Sim. né, que ele pode também sair, que ele volta para esse ambiente, e ele vai para esse robô quando ele tiver a necessidade e sentir a vontade de ter. Obviamente que se não passou as 4 horas, que dá um limitador, o robô lê o chipzinho e ele entende. Se é mais de 4 horas, larga uma comida no secocho, conforme o quanto ele produziu, para ele comer, e aí fecha mecanicamente a entrada e vem esse braço que faz essa ordenha. Se porventura não passou as 4 horas, o robô então não larga a comida e com o braço mecânico coloca o animal para fora de novo. E ele sai e vem um outro animal. E vai por sequência. Então o animal pode ser ordenhado até 4 vezes durante as 24 horas. O que isso acontece? O animal ele acaba produzindo mais, porque tu ordenha mais vezes. Ele recebe a alimentação correta conforme o quanto ele produz. Então o produtor tem uma economia, porque ele dá alimentação conforme o quanto ele produz. E o animal também produz mais, porque ele é ordenhado mais vezes durante o dia. Então o produtor tem 2 ganhos. Um, que o animal come o necessário e não dá nada mais daquilo que precisa. E outra, porque ele também produz mais. Dá um conforto também para a família do produtor. Por quê? Porque essa ordenha é feita através de um robô, de um braço mecânico, que vai interligado para aquele silo, e através daquele silo, que é aquele resfriador, que o caminhão do nosso transportador vai lá, coleta esse leite e leva para a indústria. O robô também faz a medição através de um teste, para ver se aquele leite está em condições. Então, se está em condições, vai para o silo maior. Se não está em condições, vai para um silo secundário para ser descartado. Então, a tecnologia também chegou no campo, que isso é importante para dar. Aí o produtor consegue, às vezes, usar o tempo dele na ordenha, ele usa o tempo dele na produção da pastagem, na produção do alimento do animal. Então, isso faz com que ele tenha a condição de estar se dedicando à alimentação e o robô faz toda essa parte da ordenha. Então, isso está chegando para nós aqui também, como tem na Europa, como tem em outros países. E do ponto de vista do consumidor, o leite não é exposto. Ele praticamente, em ambiente fechado, ele sai da teta da vaca até o... Hoje nos processos... A embalagem. Hoje, nos processos que a Santa Clara tem, através das ordenhas, ou do robô, ou das ordenhas mecanizadas, ele sai da teta da vaca, de fato, é ordenhado, encanado automaticamente, que vai no resfriador, que automaticamente, depois, quando chega o transportador, pega e conecta através de uma mangueira, que faz os testes primeiros, e vai para a indústria, que através do medidor de vazão e através do sistema também totalmente, de novo, com mangueiras canalizados, ele passa por processo. Quer dizer, ele sai do animal e chega na casa do consumidor, o único que bota a mão é o consumidor quando ele abre o produto em casa. Obviamente que ele passa na indústria por todos os testes de laboratórios de todas as amostras, porque nós coletamos de todo o produtor uma amostra para fazer feito um teste daquele leite de cada indivíduo, de cada produtor, para nós poder garantir a qualidade para chegar na mesa do consumidor. Alexandre Guerra, diretor financeiro administrativo da Centenária Cooperativa Santa Clara, muito obrigado por ter vindo de Carlos Barbosa aqui para contar um pouco da belíssima história do leite. Como, de modo especial, nós queremos agradecer a audiência desse programa, prometendo estar de volta na próxima terça-feira, às 8h15 da noite. Muito obrigado e até lá.